galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao episódio de 7 de julho do podcast O que Tem para Assistir, programa que tem como missão ajudar vocês a encontrar o que vê nas plataformas de streaming e nos cinemas. E é tudo direto ao ponto, sem ficar 2 horas falando do mesmo filme. A apresentação é comigo, Renan Martins Frade, jornalista com quase 20 anos de experiência na cultura pop, entretenimento, cinema e afins. No episódio dessa semana, temos algumas estreias chegando aos cinemas e ao streaming. Entre elas, Sobrenatural, A Porta Vermelha, que estreia na tela grande, e também tem Wham, documentário sobre a banda homônima, que está estreando agora na Netflix. E aproveitando o gancho musical deixado pela antiga banda do George Michael e também o mote dos anos 80, o momento MUBI desse episódio traz Bill e Ted, um clássico da década estrelado pelo Keanu Reeves. Além disso, eu trago uma curadoria especial com séries, com seriados que eu estou assistindo nas plataformas de streaming. Entre essas produções tem Fundação e Winning Time, séries que vão ganhar segundas temporadas agora nas próximas semanas. Então, bora lá? Antes de continuar, eu tenho um recado bem rapidinho. O programa O que Tem para Assistir está disponível para você ouvir em plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music e por aí vai. Então, procura a nossa plataforma favorita, se inscreve no podcast, né? Assina o podcast para você ser notificado toda vez que tiver um novo episódio. E, por favor, se puder, também deixa suas 5 estrelas ou qualquer que for a avaliação dentro da plataforma de podcasts. Isso ajuda o programa a encontrar mais ouvintes e mais pessoas, tá bom? Então, conto muito com a sua ajuda. Também fica a dica, fica o pedido de você se inscrever no canal no YouTube, onde eu também publico o programa na íntegra em vídeo. Então, em youtube.com/arroba o que tem para assistir, você encontra o podcast em versão audiovisual, digamos assim, em versão em vídeo. A primeira dica também é bem rapidinha. Velozes e Furiosos 10 agora está disponível no streaming, mais exatamente nas plataformas de aluguel e compra. Agora você pode assistir ao filme no Apple TV, Google Play, YouTube Filmes, loja Prime Video e Claro TV+, como eu disse, para aluguel ou compra. Eu falei mais desse que é o 10º capítulo da franquia acelerada, estrelada por Vin Diesel, no primeiro episódio de O que Tem para Assistir. Então, volta algumas casinhas, vê lá o episódio de estreia, que você vai encontrar uma crítica completa e longa, abrangente do filme, também contando sem spoilers, detalhes do enredo e como ele se encaixa em todo o resto desse grande universo Velozes e Furiosos. No mesmo episódio, se você quiser conferir, também tem uma curadoria com dicas de filme de velocidade, com filmes com carros, incluindo, claro, a própria franquia Velozes e Furiosos. Então volta no primeiro episódio, confere lá, porque agora esse filme está disponível para aluguel e compra no streaming. Outro filme que está chegando agora nas plataformas de streaming para aluguel e compra é O Exorcista do Papa. E o filme é livremente inspirado em relatos reais do padre Gabriele Amorfi e traz Russell Crowe como um sacerdote especializado em exorcizar demônios. Atormentado pelo próprio passado, o padre é chamado para ajudar um garoto chamado Henry. E aí começa uma história que é ligada com a própria Inquisição espanhola. E assim, enquanto terror, o Exorcista do Papa não inova. Ele apresenta o que a gente já conhece dentro dessa fórmula, desse subgênero do terror, que começou com o clássico Exorcista dos anos 70. Então, para o bem e para o mal, e sem trocadilhos aqui, o filme é mais do mesmo. Então a gente já sabe, a gente já espera o que vai acontecer ali dentro dessa história. E apesar do roteiro ser batido, tem alguns efeitos especiais práticos até que bem interessantes, vai. Mas o diferencial mesmo é o Russell Crowe. Ele assim está se divertindo muito em cena. Ele está completamente em casa ali e ele traz um sarcasmo, um subtexto, umas notas ali do filme que faz essa história de terror ficar numa linha tênue da comédia, sabe? Ele traz um pouco do humor ali, umas notas de humor que acaba fazendo esse filme ser mais interessante, né? Ser mais autoconsciente, digamos assim. Então, o filme ganha muito
para além de sua própria história, a partir da atuação do protagonista. Então, eu diria que vale a pena assistir O Exorcista do Papa, não pela história em si, que por mais que seja inspirada em fatos reais, livremente inspirada, vai, eh, a gente já conhece, é mais do mesmo. O que é interessante mesmo é a atuação do Russell Crowe, ele tá ótimo, ótimo, ótimo. O Exorcista do Papa tá disponível para alugar ou comprar em Apple TV, Google Play, YouTube Filmes, Claro TV+, Loja Prime Video e Microsoft Store. Como você já sabe, na descrição do episódio eu trago todos os links de todos os filmes que eu indico aqui. Então, se por algum motivo você não encontrar a indicação na plataforma, vai na descrição aqui do episódio desse programa, encontra lá o link certinho, clica, que fica mais fácil para você. Nos cinemas, a grande estreia da semana é Sobrenatural, A Porta Vermelha. Esse que é o quinto filme da franquia Sobrenatural, aquela iniciada em 2011 pelo diretor James Wan. Agora, esse quinto longa-metragem traz a estreia de Patrick Wilson, que também é o protagonista da série, na função de diretor, então ele está assumindo um novo cargo, digamos assim. E o filme de terror se passa 10 anos depois do segundo longa da franquia, Sobrenatural Parte 2, com agora adolescente Dalton Lambert, indo para a faculdade. Porém, em meio às aulas de pintura, o jovem começa a lembrar do que ocorreu no passado e redescobre que pode ir até o mundo dos mortos. Enquanto isso, o pai dele, né, o Josh, que é o Patrick Wilson, começa a revisitar a complicada relação dele mesmo com o próprio pai. Enquanto o Sobrenatural original, né, o de 2011, tem os seus atrativos, essa continuação assim se perde, infelizmente, completamente. Há apenas um fiapo de história, assim, um fiozinho bem tênue. O roteiro do longa-metragem parte do princípio de que você, espectador, já assistiu aos longas anteriores e não precisa te explicar muito o que acontece. Te joga uns flashbacks e pronto, você sabe o que está rolando ali. E a gente sabe que nem sempre é esse o caso. Às vezes a gente não lembra dos filmes anteriores, ou a gente nem viu e tropeçou com o quinto longa-metragem. Então é bom que o filme, né, ele funcione por si só. Mesmo que ele faça parte de uma franquia maior, a gente precisa entender com os elementos que ele dá o que está acontecendo ali. E esse Sobrenatural 5 não funciona muito bem nesse sentido. Basicamente é aquele filme de terror que fica te jogando os jump scares. Jump scare é aquele sustinho, né, quando aparece alguma coisa de surpresa. O grande problema de Sobrenatural A Porta Vermelha é que, como ele não consegue criar um clima muito bom de terror, até pelo roteiro falho, os jump scares funcionam muito mais pela surpresa mesmo, e não pelo terror que eles criam. Porque simplesmente aparece alguém ali com uma cara bizarra, com uma maquiagem, e isso te assusta. E mais ou menos também, vai, porque os jump scares são tão manjados que você já espera em alguns momentos que eles vão acontecer. Então, nem o susto pela surpresa às vezes acontece. Infelizmente, o Patrick Wilson acaba devendo nessa estreia dele como diretor, o que é uma pena, né. Mas, se ainda assim você quiser conferir, e eu indico, assim, só para quem é muito fã da franquia Sobrenatural, esse novo longa-metragem, Sobrenatural: A Porta Vermelha, está em cartaz agora nos cinemas. Hora do momento MUBI, e nessa semana a dica para você assistir por lá é Bill e Ted, uma aventura fantástica. Longa-metragem que traz o Keanu Reeves bem novinho ao lado do Alex Winter. E é uma grande surpresa porque esse filme não estava disponível no Brasil e chegou ao streaming, ou retornou ao streaming pelas mãos da MUBI. E o longa é sobre dois jovens, Bill e Ted, né, que sonham criar uma banda, mas não sabem tocar nada. Como qualquer adolescente, eles não ligam para os estudos também, e o Ted está prestes a levar a bomba em história. Acontece que eles recebem a visita de Rufus, um homem do futuro, que conta para os dois que existe toda uma sociedade utópica em 2688 por causa dos dois. Só que se o Ted não passar em história, o pai dele vai colocá-lo na escola militar, acabando com esse futuro perfeito. Qual a solução do Rufus? Dá a máquina do tempo para os dois, para eles voltarem ao passado, para estudar em louco história, com os protagonistas do que aconteceu no passado e assim poderem preparar o seu trabalho e passarem de ano na matéria. E dessa forma começa uma aventura totalmente excelente, como dizem os dois. Por mais que o filme tenha esse verniz, essa capa de besterol americano,
e principalmente besterol sobre adolescentes, tem algumas mensagens interessantes ali no fundo, se você olhar com atenção. Uma delas é que quem é considerado gênio hoje, em sua época lá no passado, não era muito bem visto pelos seus pares. E quem hoje não é muito bem visto, provavelmente ou possivelmente poderão ser os gênios do futuro, considerados gênios pela sociedade futura, né? Então, genialidade é uma questão de perspectiva e muitas vezes as pessoas são mal compreendidas e mal entendidas em seu tempo. Então, é muito legal quando você percebe essa mensagem dentro de Bill e Ted. Fora que não deixa de ser um momento interessante, uma abordagem interessante para se entender a importância do estudo de história também. Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, é um filme de 1989 que agora você pode curtir na MUBI. A MUBI é uma plataforma diferente das outras porque ela investe em curadoria. Então ela tem uma equipe ali com cinéfilos, com gente que entende de cinema, que traz produções que sejam ou cult, ou que marcaram uma época, ou que sejam relevantes de alguma forma para o cinema. Obviamente, Bill e Ted não é um filme de festival e tal, premiado, mas é um longa-metragem que representa muito a energia do cinema do final dos anos 80 e que tem seguidores, e mais do que isso, que lançou o Keanu Reeves, que é um astro do cinema mundial, então por isso ela entra no catálogo da MUBI. Mas também tem filmes que ganharam o Oscar, filmes indicados a premiações importantes, produções que passaram por festivais como Veneza, Cannes. Então tem muita coisa que é interessante lá dentro. E também tem produções recentes, tem a MUBI nos últimos anos passou a adquirir como exclusividade produções, longas-metragens totalmente exclusivos dela, que você não vai encontrar na Netflix, por exemplo. Então, você só vê na MUBI. Quem é ouvinte habitual do podcast já sabe que a gente oferece para vocês 30 dias grátis para degustar, para conhecer a plataforma. Então acessa lá mubi.com/barra o que tem para assistir, mubi.com/barra o que tem para assistir e retira, né, entre aspas, os seus 30 dias grátis que você vai ganhar. E eu também ganho uma comissão pela sua indicação, né? Antes de continuar, uma sugestão. Me segue lá nas redes sociais. Eu tô como @ren4n, Renan com 4 no lugar do A, no Twitter, no TikTok e no Instagram. Então me segue, acompanha as publicações que eu faço, me dá sugestões de temas aqui de curadoria, de filmes ou séries mesmo, para indicar aqui no programa, e também dá o seu feedback, o que você acha do podcast como um todo, enfim, conversa comigo lá. Outra sugestão e outro pedido é entrar no meu grupo do WhatsApp. Tem um link na descrição do episódio, clicando, você vai fazer parte desse grupo, onde eu compartilho toda vez que tem um novo episódio de O que tem para assistir e também quando eu publico as minhas colunas no UOL e no Na Telinha, ou eu faço alguma crítica, publico alguma matéria no Omelete. Eu prometo que eu não mando muitas mensagens, tá? É só de vez em quando. Então, faz parte do grupo e acompanha esses vários conteúdos que eu estou produzindo pela internet. E o meu grande destaque dessa semana é o documentário Wham, que acabou de estrear na Netflix. E o filme conta a trajetória da banda homônima, o Wham, que marcou a história da música nos anos 80. O grupo existiu de 1980 exatamente até 1986 e era formado pelo George Michael, que depois faria uma carreira solo ainda maior que a do dueto, e do Andrew Ridgeley, que era o amigo de infância dele. E o filme conta a trajetória deles a partir do momento que eles se conheceram na infância, que eles resolveram criar uma banda e foram atrás de compor as suas primeiras músicas, de conseguir o primeiro ah, contrato com uma grande gravadora, a primeira turnê, as primeiras apresentações na televisão, e assim vai, a gente vai acompanhando esse relato a partir de entrevistas
com o próprio George Michael e com o próprio Andrew. E a partir disso, a gente consegue compreender melhor a mente do George Michael, que depois faria uma carreira solo de grande sucesso. A gente entende as angústias dele e como foi a descoberta da sexualidade dele e como que era ser da noite para o dia, né, um popstar, um sex symbol, sendo gay, né, estando dentro do armário, não podendo revelar quem ele era, qual era a sua sexualidade para o resto do mundo, por questões, como a gente descobre no longa-metragem, não necessariamente a ver com a fama em si, mas principalmente pela relação dele, George Michael, com o pai. Ele tinha muito medo de contar que ele era gay para o pai. A gente também descobre o quanto o George Michael era inseguro com ele como músico e como compositor. Por mais que ele fosse assim, esse cara formidável fazendo música, ele não confiava nele mesmo. E a partir do momento que ele foi fazendo sucesso, começou a surgir uma cobrança surreal de que precisava fazer mais músicas que alcançassem o número um no ano, que alcançassem mais status XYZ. Então a insegurança dele vira de uma forma que ele precisava se autoafirmar. E, cara, o George Michael é esse músico incrível que, como eu disse, depois faria uma carreira solo até maior do que o Wham conquistou e que marcou definitivamente o nome dele na história da cultura moderna, da cultura contemporânea, e ainda assim ele era alguém muito inseguro consigo mesmo, e o documentário é muito bem sucedido em revelar isso pra gente que está assistindo. Ao mesmo tempo, a gente entende mais do Andrew, porque existiu sempre uma percepção de que ele vivia à sombra do George Michael, que ele não tinha o mesmo talento e que até que ele invejava esse talento do companheiro. E pelo contrário, pela entrevista ali, a gente acompanha que ele admirava muito o amigo, ele tinha muita admiração por esse colega de infância, por essa pessoa com quem ele cresceu junto e construiu o Wham. E mais do que isso, ele gostava de ver o George Michael feliz com a própria música. Então a gente percebe esse carinho que existia muito forte entre os dois. E o próprio a visão que o George Michael tinha sobre o Andrew, que como ele acreditava que o amigo o ajudou a se encontrar enquanto profissional da música, né? Enquanto se encontrar dentro do sucesso e conseguir espalhar para o mundo a sua voz, o seu som. Então, um foi muito importante para a vida do outro. Não existiria George Michael sem o Andrew e sem o Wham, e o documentário mostra isso pra gente. Mas uma das coisas que mais me cativou nesse filme é que ele é todo contado, como eu disse, por meio de uma entrevista do George Michael e do Andrew. A dele, do Andrew, foi feita especialmente para o filme, mas o do George Michael foi encontrada essa gravação que conta onde ele revela muitos dos bastidores da banda. Ele, infelizmente, né, o George Michael, morreu em 2016 e não pôde estar presente para a produção do longa-metragem. Mas a gente encontrou, né, eles encontraram esse material de arquivo para compartilhar com a gente enquanto a gente assiste. Além disso, o filme traz um acervo riquíssimo de registros da banda, seja em turnê, em shows, no backstage, nos bastidores. É muito legal ver como é que eles eram naquele momento, com a energia jovial, que acabou em seu auge, como eu disse, em 1986. Eu indico o Wham para quem viveu aquela época, para quem cantou Careless Whispers, para quem cantou Wake Me Up Before You Go Go, para quem cantou Clube Tropicana, para quem dançou todas essas músicas. Com certeza vocês vão adorar o documentário. Mas eu indico também para quem tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre os anos 80, a cultura dos anos 80, ou mesmo de ver uma história cativante sobre dois jovens descobrindo quem eles eram no meio do turbilhão da fama. Então, fica a dica de Wham, que acabou de estrear na Netflix. E na curadoria dessa semana, eu resolvi fazer um especial séries, contando um pouco do que eu tenho assistido nesse formato seriado nas plataformas de streaming. Começando por Star Trek Strange New Worlds. Essa produção se situa dentro da cronologia de Jornada nas Estrelas,
um pouco depois do episódio piloto original da série clássica. Não sei se você sabe, mas Jornada nas Estrelas, a série original, teve um episódio piloto que não foi aprovado pela rede de TV naquela época. E aí foram feitas várias mudanças, inclusive trocando o capitão do Pike para o Kirk, e aí sim a série foi aceita, né, foi aprovada pela emissora. O que Strange New Worlds faz é considerar aquele episódio piloto original como canônico e trazer o Pike de volta como capitão da Enterprise para contar o que acontece nos 5 anos anteriores do Kirk assumir a cadeira principal da ponte da nave estelar. Então, a série, por mais que se passe dentro da cronologia de Star Trek, ela e com a nave que a gente mais conhece, com aquela mais famosa, ela é um pouquinho antes da série clássica. Para mim, o destaque mesmo de Strange New Worlds é que a série resgata esse olhar otimista para o futuro da humanidade que o criador da franquia, o Gene Roddenberry, tinha tido lá nos anos 60. Então, tem esse olhar de que o nosso futuro será muito melhor do que aquilo que a gente vive hoje. E como uma boa ficção científica, ela também é uma metáfora. Então, a partir da relação da frota estelar e da Federação Unida de Planetas com outros povos alienígenas e com outras civilizações, tudo isso é, de certa forma, uma visão ou uma crítica ou um comentário social sobre aquilo que a gente vive no nosso presente, no momento atual, como uma boa ficção científica tem que ser. Então, Star Trek Strange New Worlds está agora em sua segunda temporada no Paramount Plus. E lá também você encontra o primeiro ano. Então, o segundo ano está tendo estreias semanais de novos episódios e a primeira temporada está completinha lá no Paramount Plus. Ainda dentro do universo de Jornada nas Estrelas, a minha segunda indicação é Star Trek Picard, série que teve 3 temporadas, foi encerrada agora em 2023 e que traz de volta o Patrick Stewart a esse icônico papel de Jean-Luc Picard, que foi o capitão da USS Enterprise da nova geração. Cada uma das 3 temporadas dessa série tem uma pegada diferente. Teve um produtor principal diferente, não um showrunner único, e cada um deles trouxe uma visão singular, digamos assim, para cada uma dessas temporadas. A primeira traz o Picard numa aventura espacial com alguns personagens retornando e com outros criados especialmente para a produção e vivendo uma aventura pelo cosmos, com uma nova nave, com outro contexto e pegando a partir de alguns ganchos da história original, mas para tentar criar algo diferente. A segunda temporada foi uma viagem mais pessoal dentro da mente do Picard, podemos dizer assim. Eles retornam ao passado e a produção reexamina a relação dele com a mãe, com o pai, com a família, com seus antepassados. Então, não é uma história sobre estrelas, mas é uma história sobre a mente. E a terceira temporada é mais fanservice. Trouxe de volta todo o elenco da nova geração, pelo menos o elenco principal, para uma aventura bem nostálgica, que traz alguns elementos novos e que deixa o gancho para uma nova série de Jornada nas Estrelas com novos personagens, no que é aí uma nova geração. Falei muito nova, mas é porque essa é a ideia mesmo, é pegar um pouco do espírito do antigo, do que a gente viu na televisão nos anos 80 e 90 e depois no cinema nos anos 90 e 2000, e a partir disso criar algo que seja ao mesmo tempo nostálgico, mas que também seja diferente e novo. Então, é essa terceira temporada de Picard e essa proposta de uma nova série que ainda não foi aprovada, mas eu espero que seja porque o contexto é bem interessante. Então, se você quiser conferir Star Trek Picard, ela está disponível no Prime Video, no Amazon Prime Video e no Paramount Plus. É necessário algum conhecimento de Jornada nas Estrelas para você entender um pouco mais do contexto. Se você não viu nada da nova geração ou conhece muito pouco desse universo,
talvez você não consiga, entender muito ali da história ou, curtir essa história. Então fica mais a dica para quem conhece um pouco, para quem é iniciado em Jornada nas Estrelas. Outra dica no Amazon Prime Video é a minissérie Gêmeas, Mórbida Semelhança. E trata-se de uma nova versão de Gêmeos, Mórbida Semelhança, filme de terror dos anos 80, estrelado pelo Jeremy Irons. Na nova versão, o Irons é trocado pela Rachel Weisz, que interpreta as gêmeas obstetras protagonistas do título. Dessa forma, a minissérie toca em temas como misoginia, sexualidade, niilismo, cinismo e por aí vai. A Rachel Weisz, assim, em cena tá incrível, ela tá ótima, ela interpreta muito bem as 2 personagens, que a gente sabe que é literalmente um trabalho dobrado de fazer em cena e de carregar uma produção dessa com 2 protagonistas. Quem assistiu a Gêmeos, Mórbida Semelhança, que é o filme original, sabe que a produção tem muito terror corporal, que é aquele criado a partir da mutilação humana, que é uma característica do diretor, o David Cronenberg, que é o mesmo de A Mosca. Gêmeas, Mórbida Semelhança, que é a nova minissérie inspirada na mesma história, também traz esse terror corporal para si. E como a gente lembra, né, quando eu te lembro que as protagonistas são obstetras ginecologistas, acho que você entendeu muito bem qual é o tipo de terror corporal que eu estou falando, né? Gêmeas Mórbida Semelhança está disponível para você assistir na Amazon Prime Video. A próxima dica é Fubar, série da Netflix estrelada pelo Arnold Schwarzenegger. Sim, eu sei, eu fiz uma crítica lá no Omelete, detonando a série, falando que era terrível, dei nota baixa e tudo mais. Mas eu genuinamente acho que, apesar de seus problemas, ela tem o seu público. Tem um monte de coisa que eu gosto, que eu assumo de que sou fã ou que curti, mas que eu sei que, na realidade, a qualidade é duvidosa, que não é uma boa produção, ou que até é ruim mesmo. Ainda assim, isso não muda a percepção que eu tenho daquilo ser divertido, daquilo ser um entretenimento. E Fubá consegue preencher alguns requisitos para ser sim um bom entretenimento. E a série traz o Schwarzenegger como Luke Brunner, com um agente secreto que esconde da família que trabalha para a CIA. Um belo dia, ele descobre que a própria filha é uma agente também da CIA, algo que ele não sabia. Agora os dois são obrigados a trabalharem juntos em um caso enquanto eles ficam se estranhando. É quase que um senhor e senhora Smith, só que entre pai e filha. Assista, mas não encana muito com o roteiro. Tem algumas conclusões de episódio que estão ali forçadamente para criar um ponto de tensão, para fazer você continuar assistindo. E aí, quando começa o capítulo seguinte, o episódio seguinte, aquilo é resolvido mal e porcamente, vai, de qualquer jeito, com uma solução nas coxas. O que é uma pena e desgasta, para mim, a série como um todo, porque ela fica criando uma relação falsa com a gente enquanto espectador. Ela quer criar falsadamente um sentimento de que a gente tem que continuar assistindo ali, que não é verdadeiro, que não se sustenta pelo roteiro como um todo. Então foi o que mais me irritou. Se você relevar isso, a série tem alguns momentos genuinamente divertidos, principalmente quando faz referência à carreira do Schwarzenegger. Tem vários easter eggs, surpresinhas para quem é fã do ator, e também constrói de forma interessante, não vou dizer muito bem, mas de forma interessante, a relação entre pai e filha dentro desse contexto, e muita gente vai se relacionar com essa história que é contada em cena. Quem nunca se viu obrigado em algum momento a trabalhar com pai, com filho, com parente em geral, e dentro desse contexto de trabalho as coisas não saíram muito bem e começa a rolar uma diferença não só geracional, mas também de cobrança de um para o outro, né? E as experiências de família acabam contaminando essa relação que deveria ser profissional. Fubar tem tudo isso, e se você se identifica com esses temas, você vai se identificar com isso dentro dessa série da Netflix. Então, fica a dica para você assistir Fubar, que, como eu disse, está disponível na Netflix. Uma série do meu coração que foi recentemente encerrada é Ted Lasso.
do Apple TV Plus. E essa produção, ela traz o Ted Lasso, que é o Jason Sudeikis, como um técnico de futebol americano que é contratado para comandar um time inglês do nosso futebol, tá? O futebol que os americanos chamam de soccer, com a bola realmente nos pés, e não o futebol americano com a bola nas mãos. Tudo porque a nova dona quer fundar o time para se vingar do antigo dono, o seu ex-marido. E é uma série de humor que é sobre tudo, menos futebol. Isso é só uma desculpa, um pano de fundo para falar sobre temas como criar laços com os outros, sobre empatia, sobre terapia, sobre descobrir quem a gente é, qual é a nossa vocação e qual é o nosso lugar no mundo. Quem assiste a Ted Lasso e prestar bem atenção, acaba a série como uma pessoa melhor do que era quando ela começou, quando começou a assistir. Então, se você não viu, eu sei que muita gente está falando de Ted Lasso, muita gente indicou, e é uma produção que ganhou um número de fãs muito grande rapidamente, mas se você não viu ainda, fica a dica de conferir e tá tudo disponível para você assistir no Apple TV Plus. Outra indicação no Apple TV Plus é Fundação, baseada na grande trilogia de livros do Isaac Asimov. A obra original é inspirada na queda do Império Romano, mas se passando em um futuro longínquo da humanidade, no qual os humanos conquistaram a galáxia e criaram um enorme império, tipo o Império Romano. E essa série começa quando Harry Seldon, que é o Jared Harris, usa a matemática e algoritmos em algo chamado psicohistória para determinar que o Império Galáctico vai cair, jogando a humanidade em um milênio de escuridão. Ele então propõe a criação da Fundação, uma organização que manterá viva a cultura e o conhecimento humanos para que o momento de escuridão passe mais rápido. Porém, Seldon esbarra nos interesses do Império, que passa a caçá-lo. A primeira temporada, principalmente, não é bem ação. É uma ficção científica mais cabeça, que propõe diversos questionamentos, que faz a gente pensar. Tem reflexões sobre a vida, morte, história, destino da humanidade, religião, clonagem, inteligência artificial e até da alma. A segunda temporada estreia agora na Apple TV Plus, em 14 de julho, com episódios semanais. Eu já vi esses episódios, mas eu estou sob embargo. Eu, neste momento, não posso falar sobre a produção, infelizmente. Então, eu não posso te contar detalhes ou fazer uma crítica do que vem por aí. Eu posso te dizer, deixa eu pensar. Ó, não conta pra ninguém, mas eu vou falar só pra você. Esse segundo ano mantém o espírito do primeiro, tá? Então, o primeiro ano é menos ação, mas tem aqueles visuais espetaculares, muitos efeitos especiais, ambientes virtuais deslumbrantes que parecem realmente reais, uma fotografia incrível, muito bela e um roteiro bastante cabeça. O que eu posso te dizer é que o segundo ano vai na mesma linha, mas infelizmente não posso te contar muito além disso. Então, se você gosta de produções que vão por esse caminho, fica a dica de Fundação, que está com a primeira temporada de 10 episódios completinha no Apple TV Plus e que a partir da próxima semana, no dia 14 de julho, vai estrear novos episódios semanais na mesma plataforma de streaming. Outra série que estreia novos episódios em breve é Winning Time, mais conhecida no Brasil como Lakers Tempo de Vencer. E a série conta a história do Los Angeles Lakers a partir de 1979, quando o time de basquete foi comprado por Jerry Buss, interpretado na série por John C. Reilly. Por meio do relato do Dr. Buzz, como ele era conhecido, vemos como ele pegou um time cheio de dívidas e que era saco de pancadas do Boston Celtics e transformou em uma das mais bem-sucedidas franquias da história, um dos maiores times de basquete da NBA da história do esporte, com jogadores como Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, entre vários outros. A produção geral e a direção do primeiro episódio é do Adam McKay, que você deve conhecer por filmes como Vice ou Vice
e A Grande Aposta. Ou seja, se você viu esses outros longas, já sabe que tem uma câmera nervosa ali, quase documental. Além disso, o McKay brinca com a estética da época, inclusive nos filtros das cenas. Então parece em algum momento que você está vendo uma imagem de videotape antigo, em outra de película granulada, em um segundo momento parece um Super 8 e vai misturando tudo para junto com o design de produção da série como um todo, né, para criar essa estética do final dos anos 70 e começo dos anos 80. Além disso, como é marca do diretor, os eventos não são necessariamente como eles aconteceram de fato, né? Lakers reimagina o que aconteceu ali quando a gente de fora não estava olhando, quando ninguém sabia o que estava acontecendo em portas fechadas. Os grandes fatos, eles são realmente aquilo que aconteceu. Então, se você olhar na Wikipédia, realmente o Kareem Abdul-Jabbar jogou naquele jogo, realmente o Magic Johnson estreou naquela partida, realmente ele estava naquele momento, o técnico foi aquele mesmo, a mudança do técnico aconteceu antes de tal jogo. Tudo isso procede e está na série exatamente como aconteceu. Mas os meandros, os detalhes ali, eles são ficcionais, ainda que inspirados na realidade. Não veja a série como um livro de história, mas sim como um relato dramático, ficcional e com bastante humor sobre o que aconteceu de verdade. E dentro disso, assim, é mágico, com o perdão do trocadilho, ver a construção dos times mais bem-sucedidos da história do esporte, que dominaria a NBA ao lado do Boston Celtics nos anos 80. Se você quiser conferir, a primeira temporada de Lakers, Tempo de Vencer, tá completinha lá na HBO Max. E a segunda temporada estreia a partir de 6 de agosto com episódios semanais no canal pago HBO, sempre nos domingos à noite, e também, ao mesmo tempo, entrando no streaming na HBO Max. Então, a partir de 6 de agosto, com episódios semanais, estreia a segunda temporada de Winning Time. Eu também já vi esses novos capítulos e eu também estou sob embargo e eu não posso contar muitos detalhes. O que eu posso te revelar é a sinopse que já é pública, né? No final do primeiro ano, e desculpa, isso não é spoiler porque isso é história, o Lakers ganha a temporada da NBA, né? Eles são campeões de 1979/1980. E a segunda temporada explora o que aconteceu após esse título e vai até 1984, quando a disputa com o Boston Celtics fica mais acirrada. Inclusive, eles se encontram na decisão do título. Então, a série vai trazer muito desse contexto também, que é sobre como manter um time no topo, né? Porque você construir um time de sucesso, campeão, é uma coisa. Manter essa equipe lá no auge é outra, e às vezes é um desafio ainda maior, porque todo mundo já sabe o seu estilo de jogo, não tem mais surpresa, sabem quem são as grandes estrelas, como eles se portam em quadra, como eles interagem, então é mais fácil marcar. Fora que a fama e o sucesso também traz outros problemas. E esse segundo ano de Winning Time foca bastante nisso. E eu gostaria de poder contar mais, mas realmente eu não posso. O que eu posso te revelar mesmo é que se você assistiu o primeiro ano e gostou, você vai gostar mais ainda da segunda temporada. Vai valer a pena a espera. Tem algumas histórias bem bacanas para você acompanhar na produção. Enquanto isso, como eu disse, enquanto não estreia esse segundo ano, a primeira temporada de Winning Time está completa na HBO Max. E é isso. Assim a gente encerra o episódio de 7 de julho de 2023 do podcast O que tem para assistir. E na semana que vem eu vou estar de volta com Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, junto com uma seleção com dicas de filmes estrelados por ele, Tom Cruise. Os links para assistir a todas as dicas que eu dei aqui estão lá na descrição do episódio. Então, arrasta um pouquinho, baixa um pouquinho a tela que você encontra todos os links, é só clicar e você encontra facilmente para assistir no momento que você quiser. Além disso, a disponibilidade dos filmes e séries que eu contei aqui é referente a julho de 2023. Se você ouvir esse podcast no futuro, é possível que as opções de onde assistir
tenham mudado. Então, qualquer coisa, confere no Google e no Just Watch, que lá você encontra as opções atualizadas. Mais uma vez, obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo episódio com Tom Cruise.